Então, bem-vindos a mais uma aula de ética aqui na ETEC Bento Quirino. Nesse caso é na disciplina no técnico de logística. Muito bem. O que nós vamos trabalhar hoje? Aula passada, se você olhar como é que fala? No canal você vai ver e no finalzinho eu vou colocar esse vídeo, né, dos dois quadradinhos que eu ponho lá no final do vídeo para você, porque eu não sei pôr aqui em cima e fazer assim com a mãozinha e aparecer o bagulhinho aqui em cima, sabe? Não aprendi ainda. Mas eu vou aprender, daí um dia eu ponho ele aqui em cima assim. Mas a aula de definições de ética 1, né? Eu chamei de 1 porque a gente parou na metade. Então hoje a gente vai retomar. Eu vou trazer um pouquinho para a gente relembrar aquilo que a gente viu lá no comecinho. São 12 questões que nós vimos, né? A prova, ela tem 17 questões. E como é que funciona, né? Para quem está pegando o vídeo agora. Para falar das definições de filosofia, moral e ética, eu peço para vocês assistirem uma palestra que o Clóvis de Barros deu para os médicos em Belo Horizonte. E para facilitar a vida de vocês, nesse momento de pandemia, eu marquei as questões da prova com os minutos da palestra, aonde ele fala o que eu quero que vocês vejam e anotem. Então, e dei o link específico, porque essa palestra que ele deu tem... várias pessoas carregaram essa palestra no YouTube, né? Alguns deixaram desde o comecinho, outros fizeram alguns cortes no meio. Então, no caso da avaliação, é interessante você assistir, né, a palestra com o link o qual eu mandei. Eu vou até pôr as questões, eu vou pôr de novo as questões, Edinaldo, no grupo de vocês, vou mandar para o WhatsApp de vocês, mas o que você precisaria é das questões, das respostas mesmo, né? Mas para quem não fez, poder dar uma lida, começar já a responder as perguntas. Respondam as perguntas no WhatsApp de vocês, né? No WhatsApp de você com você mesmo, num grupo seu, de você com você mesmo, para depois você ir lá na avaliação e fazer a avaliação. Porque se você fizer direto e de repente, sei lá, apertou um botão errado, reiniciou a página, você perde tudo que você escreveu, né, dentro do formulário. Então é bom ter salvo em algum lugar primeiro, num Word, num rascunho de e-mail, numa conversa sua com o WhatsApp, antes de você ir lá e responder. Lembrando que você tem 9 dias para isso. Domingo que vem, vence o prazo para essa prova. Você pode entregar depois a sua tarefa? Sim, pode. Inclusive, a minha recuperação são as entregas das tarefas atrasadas. Porém, a sua nota vai ser reduzida, né? Uma das coisas, um dos critérios de avaliação em todos os componentes que eu ministro é o prazo de entrega. Faz parte da capacitação profissional que a gente quer, ou que eu quero, né, imprimir em vocês escolhendo fazer um técnico, né? Faz parte da preparação para o mercado de trabalho, você aprender a se organizar para conseguir entregar as coisas no prazo. Às vezes, quando você perde o prazo, seu cliente não quer mais e você perdeu a venda. Às vezes, você não entrega no prazo, seu cliente devolve a mercadoria e ainda põe um processo porque você entregou atrasado. Então, é muito importante você desde já, aprender a cumprir os prazos para a entrega das coisas que lhe são solicitadas. Maravilha. Então, vamos lá. Ele começou falando, né, do que é a filosofia. E aí ele pegou a definição de Epicuro e deu uma outra definição, né? E a definição de Epicuro fala da vida como objeto, né? Fala que essa vida ela vai ser observada pelo crivo da verdade. E por que eu vou observar a vida com o crivo da verdade, com a finalidade de ter felicidade? É legal, né? E no decorrer da história, né, ele fala aqui também que o quê? Que a ética ela é um pedacinho da moral, que é um pedaço da filosofia.
Então a filosofia ela responde 3 questões: a questão de como se sabe as coisas, a questão do que é belo e a questão da melhor vida a ser vivida. E dentro disso, então, a gente tem a moral e a ética, para poder escolher ou para poder pensar sobre a melhor vida a ser vivida. Muito bem. Aí ele conta a história de Jean-Jacques Rousseau, né? É o primeiro filósofo que ele entra aqui para falar, depois de Epicuro, para falar do ser humano. E ele usa, para Rousseau, o exemplo de Rousseau sobre o gato e o pombo. Que o gato ele morreria de fome do lado de um prato de alpiste e que o pombo morreria de fome do lado de um prato de filé. Que os dois têm instintos, mas que o instinto deles é de alimentação e procriação, mas tem aquele limite, é aquilo que ele faz. E o homem também tem um instinto, só que o homem extrapola os instintos. E nesse extrapolar os instintos que ele coloca essa questão de tudo que a gente tem hoje, né? De toda essa criação. Por querer mais, o homem vai à frente e ele coloca. Aí dá pra gente fazer, pulando um pouquinho mais para frente, fazendo o link com Maquiavel, que a questão do Maquiavel, que seria o próximo que a gente entraria, então já estou entrando nele aqui, né? O Maquiavel seria de hoje para frente, a gente não viu o Maquiavel na aula passada, né? Nesse resumo que eu estou dando, mas eu vou trazer ele aqui agora. O Maquiavel fala que a vida bem vivida é aquela que a gente aumenta o próprio poder, né? E nesse sentido, você acaba atropelando os outros, né? Isso é um olhar já meu, né? E nessa de você atropelar os outros, você acaba gerando conflitos. E aí precisam de freios, e aí entram as leis, entram alguns costumes, entram alguns dogmas, para que consiga frear esse ímpeto de querer mais, que é bom e que deve ter, né? Você tem que ter a vontade, mas que falta, de repente, a questão de olhar o outro, de observar que existem outras pessoas. E se você perceber bem, né, isso a gente vai falar em algumas outras ocasiões, o outro não deixa de ser um pedaço de você. Muito bem, mas isso a gente volta depois numa outra hora. Depois que ele fala de Jean-Jacques Rousseau, ele entra com Sócrates. E lá com Sócrates, né, ele fala da dor da moral, né? E aí a gente vê que dor que é essa, né? Na verdade, nós vimos já na aula passada. É a dor da escolha. Quando nós escolhemos uma vida, a gente deixa a outra, é como se assassinássemos a outra. Não há como ter duas vidas. Quando você faz uma escolha, quando você vira à esquerda, não dá para virar à direita ao mesmo tempo. Quando você vira à direita, não dá para ir para frente ao mesmo tempo. Não dá para dar ré ao mesmo tempo. Não dá para ir para cima ao mesmo tempo. Não dá para ir para baixo ao mesmo tempo. Então, havendo uma escolha, que há sempre com tudo, né, a gente deixa de viver uma vida em detrimento a outra que a gente escolheu. E não só uma, às vezes são várias. E eu lembro que nós comentamos um pouquinho na aula passada, enfim, aí eu vou, depois vocês me contam se isso eu falei para vocês ou não, mas como eu acho muito importante, vou repetir aqui, né? E como ter ideia de qual é a vida mais interessante a ser vivida? Muito bem. Uma das coisas para se fazer é você usar bem a sua capacidade cerebral. Você pode usar o processo de 4 passos para você tomar lá a sua decisão, que é um processo que você faz com tudo, inconscientemente.
Mas você pode, a partir dessa aula que você identificou esse processo e que ele tem 4 partes, você passar a fazer ele conscientemente, que seria proposição, deliberação, decisão e ação. Falei disso na aula passada, pessoal? Alguém responde para mim aí. Só para eu ver se eu vou falar mais longo ou mais curtinho só para o resumo. Speed Spot. Vamos lá? Alô? Falou não, professor. Valeu, Raji, obrigado. Então vou falar agora, né? Esse processo você faz para tudo. Você vai, sei lá, cortar a unha, fazer a unha, cortar o cabelo, trocar de roupa, casar, comprar uma bicicleta, sair, não sair. Para toda ação que você for fazer, você faz isso instintivamente. O que é a proposição? É o desejo de fazer a ação. Essa proposição pode ter sido feita por você mesmo, ou ela pode ter sido feita por um terceiro. Esse terceiro pode ser a novela, pode ser o jornal, pode ser a revista, pode ser o teu chefe, pode ser um amigo. Mas houve uma intenção de fazer algo. Propôs. Uma proposição. A segunda etapa, deliberar sobre. Como você vai deliberar, né? Pensar sobre aquilo. Eu estou vendo, pessoal, que o meu vídeo está travando para vocês, mas o meu áudio está chegando perfeito? Se o meu áudio estiver chegando perfeito, está ótimo. Fala, Aqui Liliane. tá, normal. Beleza, obrigado. Então, pessoal, como você vai deliberar? Você vai deliberar usando a sua capacidade cerebral, usando os seus paradigmas, usando tudo que você aprendeu. Ninguém erra de propósito. Quando dá com os burros na água, não foi proposital. Você sempre tenta fazer o melhor por você. Nunca há um erro. O que houve foi, de repente, no processo de deliberação, faltou algum elemento que você não conhecia. Esse elemento, ou você deliberou pouco, ou não o suficiente, ele mandou nas coxas, e aí deu com os burros na água, e você aprendeu que da próxima vez você tem que deliberar com um pouco mais de inteligência, com um pouco mais de sagacidade, com um pouco mais de atenção. E às vezes, realmente, o que aconteceu, que fez com que os burros deram na água, você não sabia. Era algo desconhecido de você. Então foi necessário os burros darem na água para que você pudesse perceber e aprender aquilo. Muito bem. Então, na parte da deliberação, você sempre vai usar a sua capacidade para você analisar se aquilo vai ser legal para você ou não. Sendo legal para você, e você vendo que dá certo, e sendo legal também para todos os outros envolvidos, aí então, depois que você fez isso, talvez você pode fazer até isso buscando conselhos, perguntando para pessoas que naquela área da sua decisão, talvez tenham um conhecimento maior do que o seu. Isso é um sinal de inteligência também. Depois, então, que você delibera, você vai para a decisão. Que é o quê? Vou fazer ou não vou fazer. Você decidiu. Nunca você pode parar na decisão. Decidido, você precisa agir. É necessário que a decisão venha atrelada, amarrada, com uma cordinha, com uma corrente, amarrada de um jeito com a ação. Decidiu, vai para a ação. Por que decidiu, vai para a ação? Porque senão você não vive.
Conhece aquela pessoa? Ah, conheço, ele é bem decidido. Ah, e o que ele fez da vida? Porcaria nenhuma. Ele só decide, não faz nada. É necessário haver a ação para que você possa até atestar para si mesmo que a sua deliberação foi correta. E caso tenha sido, livrinhos de boas práticas. O que eu acertei, como eu acertei, para que eu possa acertar mais ainda. Errou, livrinho de boas práticas. O que eu errei, como eu vou consertar, ou como eu consertei, para que eu não erre mais. É sempre muito importante, porque quando você erra, você aprende e quem está junto assistindo aprende também. E quando você acerta, você também aprende. E quem está ao seu lado aprende também. Quando você não age, não há vida, não há movimento. O tempo passa, mas você não. E aí chega um momento em que você olha para trás e você pode se arrepender de não ter agido. E isso é ótimo. Se você se arrependeu foi porque você percebeu que deveria ter feito diferente. Faça agora, daqui para frente. E no caso de errar, quem assistiu a palestra do Karnal e da Lúcia Helena Trajano, que eu falei para vocês assistirem lá da PUC do Rio Grande do Sul, quem assistiu a palestra da Lúcia viu que ela fala, gente, eu erro demais. E para mim tá ótimo, porque eu erro, eu olho aonde eu errei, eu corrijo o erro e eu já vou para a próxima. Porque errar faz parte do processo. É interessante que não erre. E à medida que você vai adquirindo conhecimento e experiência naquela área, você vai errando menos. Mas se você não age, você não se dá a oportunidade de crescer. É importante andar pelo mundo sendo, agindo, vivendo. E não só gastando o ar dos outros e a água dos outros. Porque você mesmo não está fazendo nada. Outra forma que você tem para você ver, então essa é uma, né? Que são os 4 passos para você agir. Proposição, deliberação, decisão e ação. Muito bem. Outra ferramenta que você pode utilizar para achar se vale a pena ou não fazer alguma coisa, pode ser o que eu chamo de leve e pesado. Essa eu passei para vocês na aula passada, quem lembra? Para ver se eu vou falar ela mais longa ou mais curta. Gente, seria super legal se vocês não deixassem eu 15 segundos no ar assim. Se 15 segundos é chato, imagina 20. Miriam, obrigado. Miriam não lembra. Alguém lembra mais ou não? Vai, travou eu de fusquinha na tela. Beleza, Vanessa não lembra, Derek também não. Então vou fazer a versão longa da ferramenta. Essa ferramenta é uma ferramenta de Access Consciousness. Eu ensino nas classes de barras de Access. E ela é bem legal. Não custa passar ela para vocês aqui. Como que você faz ela? Você imagina que o seu corpo ele é uma antena. E que essa antena que é o seu corpo tem uma conexão com o todo. Uma conexão elétrica e energética com o todo. Porque ele foi criado do todo. Né? Se você tirar uma molécula e examinar e tirar da terra, da água, do ar, vão ter os mesmos elementos. Faz parte do todo. Assim como você. Então o corpo, imagina que o seu corpo é uma antena.
e que ele mostra para você se uma coisa vai dar certo ou não, se você treinar ele para isso. E aí você pode fazer a seguinte pergunta quando você for fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Uma boa prática para isso seria, por exemplo, a alimentação. O bandejão, quando você for pegar comida no bandejão. Escolher que comida e a quantidade que você vai pôr no seu prato. Isso é uma prática legal para você fazer no dia a dia com algo que não é questão, né, não é tão abrupto assim, para você começar a ver como o teu corpo responde, para quando você precisar decidir se você sai de um emprego ou não, se você aceita uma oferta de emprego ou a outra, se você vai namorar com essa pessoa ou não, se você vai casar ou não, comprar a bicicleta ou não. Sempre que eu falo de casar, eu lembro da bicicleta, né? Eu caso ou compro uma bicicleta. Qualquer coisa mais importante que você for fazer, separar ou não, né? Você pode treinar primeiro com a comida lá, que tá mais fácil. E eu falando, jogando chocolate em toda a minha tela com a minha baba aqui. Muito bem. Como é que é isso? Você vai fazer a seguinte pergunta. Se eu fizer isso, pode colocar a palavra verdade na frente. A pergunta é assim, verdade. Se eu fizer isso, vai ser contribuição para a minha vida daqui a 5, 10, 15 anos? Entenderam a pergunta? Verdade. Se eu fizer isso, e você pode colocar o isso por extenso na sua sentença, né, na sua pergunta. Se eu fizer isso, verdade, se eu fizer isso, será contribuição para a minha vida daqui a 5, 10, 15 anos? Feito a pergunta, você vai sentir o teu corpo. Como o teu corpo vai responder a essa pergunta? Se ele responder de uma maneira leve, se o seu respirar continuar leve, se o seu semblante continuar leve, se o teu ombro continuar leve, se você sentir expansão, pode fazer. Vai lhe trazer leveza. Se o teu corpo responder com pesar, sua respiração ficou densa, ficou pesado o seu semblante, seu ombro, o seu corpo, você se sentiu apertado, não faça, não importa o que seja, porque o resultado daquilo vai ser pesado para você. Você vai poder fazer? Vai. E depois você vai poder comprovar que o resultado não foi não foi leve, foi pesado. Então essa é uma ferramenta simples que você pode usar para tudo, inclusive junto no momento da deliberação das 4 etapas filosóficas lá para você decidir sobre o que fazer ou não. E lembrando, né, voltando aqui para a nossa aula da questão da dor, né? É doloroso escolher. E na outra turma, um dos alunos tinha respondido essa pergunta, né, de responder ser ético ou não, ser moral ou não dói. Não é essa a questão de escolher ser moral ou não. Porque a moralidade ou a ética, enfim, não tem a ver com essa dor. A dor é entre algo a ser feito, deixar várias outras coisas que poderiam ser feitas. Então a dor é entre assassinar outras possibilidades em detrimento a uma que você escolheu. Essa é a dor. Muito bem. E aí ele entra falando de Aristóteles, né? E dentro de Aristóteles ele fala 2 coisas e foi aí que a gente parou na aula passada, embora na aula passada eu não tinha dado esses 2 exemplos pelo que vocês comentaram. Gostaram dessas 2 ferramentas antes da gente entrar aqui? Eu tô vendo as fotos de quando trava a minha, como é que fala? A minha pose aí para vocês. Eu tô rindo de mim mesmo aqui sozinho. Ninguém respondeu ainda se gostou.
ou se não gostou, ou se tem alguma pergunta. Cri, 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 cri. Verdade, é difícil abrir o áudio para responder o professor quando você já tem a resposta aí, basta abrir e falar? Obrigado, Beatriz. Obrigado, Raji. Muito bem. Se vocês tiverem perguntas, depois pode abrir o chat, né, e perguntar, ou pode abrir aqui e perguntar. O legal de vocês abrirem aqui e comentarem é que a aula de vocês se torna mais rica com o comentário do colega. Primeiro, o colega também se enriquece porque se expõe. Nessa de se expor e de falar, ele cresce, porque é uma ação. Então, a reação a essa ação faz com que haja crescimento, ou com que haja crescimento. É importante você se expressar no mundo. Faz parte da ação de viver. Muito bom. Aristóteles, então, ele vem com duas ideias. Primeira ideia é de que todo mundo não é igual. A gente é singular, mas não é igual. Então temos singularidades. Muito bem. E outra coisa que ele coloca de Aristóteles, que é legal, que é a questão da necessidade de encontrar o eudaimonismo, que não dá para ser traduzido por felicidade, ou daria para ser traduzido por um conjunto de palavras, né? Felicidade, paz, alegria, contentamento. E não só uma delas sozinha, não só felicidade, não só paz, não só contentamento, não só alegria, mas um conjunto dessas palavras daria, né, e outras palavras mais, né, para poder dar o sentido do que seria a eudaimonia para Sócrates. Então, somos singulares, cada um tem a sua habilidade, cada um tem a sua forma de ver a vida, que é só sua. Então várias pessoas entregam a moto, entregam a pizza de moto, mas só aquele rapaz ou aquela moça entrega a pizza daquele jeito, com aquele olhar, com aquela vontade, com aquela forma. Qualquer médico atende o paciente, mas aquele médico só ele tem aquele jeito de atender, de olhar, de falar. Você faz o seu trabalho e às vezes você trabalha com várias pessoas que têm a mesma função que você. Cada uma delas e você tem um olhar único sobre aquela função, sobre trabalhar daquele jeito, sobre executar aquilo. E isso torna você a pessoa mais especial do mundo, porque ninguém tem esse olhar que só você tem. Não há outra pessoa que faça o que você faz do jeito que você faz. E isso é extraordinário. Muito bem. E aqui que a gente parou. E aí, então, vamos entrar na questão 13. Quem que vai poder ler a questão 13 pra gente? Eu leio a questão aqui e você responde. Quem que vai fazer isso? Quem que levanta a mãozinha aí ou já abre o áudio para nós? Alô? Eu falo, professor. Obrigado, Edinaldo. A questão 13, então, para quem está aqui no canal, se inscrevendo. E se você já está aqui no canal esse tempo todo, é porque a aula está sendo interessante para você. Por favor, aí embaixo, deixa o seu like. Se você não se inscreveu, se inscreve. Se você acha que esta aula pode ser contribuição para algum amigo, parente, sogra, encaminha esse vídeo para a pessoa, tá bom? E vocês aqui da sala comigo que né, estão gostando da aula, e se não gostarem também, enfim, também vão lá no vídeo
Entra lá nas postagens e faz lá um comentário para depois eu dar uma olhada no comentário, dar um joinha e às vezes responder. Às vezes eu respondo, às vezes eu dou só um joinha, um coraçãozinho, às vezes eu respondo. É bem legal. A questão 13, Edinaldo, é a seguinte: qual era a definição de ética e moral para Maquiavel, Nicolau Maquiavel de Florentina? E como chamam hoje a vertente de pensamento de Maquiavel? Vai lá. Isso tá na 1 hora e 7 minutos e 30 segundos da palestra que o Clóvis deu lá os médicos da Unimed de BH. Sua vez, Edinaldo. Tic-tac, 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 tic-tac. Eu tava falando com o áudio fechado aqui, professor. Tudo bem, por isso que eu fiz o tic-tac aqui, para você ver que era, como é que fala? Que tinha algum problema. Vamos lá. Então, a definição de Nicolau é que age bem aquele que aumenta o seu próprio poder, né? Ok. E como é que eles chamam essa vertente de pensamento hoje? Pois é, egoísmo? Não. Não? Vamos lá. Mais alguém para ler? A gente vai pegar 2 para cada pergunta, tá? Vamos pegar 2 pessoas para cada pergunta. Quem mais pode responder aí? Aí, a Vanessa respondeu no chat, deve estar com problema no áudio dela lá. Pragmatismo, moral, né? Moral pragmática. Muito bem, é isso mesmo. E, enfim, você acabou respondendo a segunda parte da pergunta, Vanessa. Você quer colocar também aí a primeira parte? Né? Qual que era a definição de ética e moral do jeito que você respondeu? Você quer copiar e colar aqui? Eu leio. Gente, ele vai dando umas travadas no vídeo que tá para vocês, né, aqui no Teams, e as caretas que para a hora que eu tô falando tão, enfim. Ah lá, tudo bem. A Vanessa aqui, quem tá ouvindo o vídeo pelo YouTube, não tá vendo o chat aqui do Teams, né? Eu uso outra câmera para fazer a gravação que vai para o YouTube, para não aparecer, né, o nome completo dos alunos que aparece aqui e o rostinho dos alunos. Às vezes essa tela aparece, mas é bem rapidinha, não tem problema. Mas quando eu vacilo aqui na troca de tela. Mas eu tento fazer de uma forma, né, que não apareça. Ela tá rindo aqui, que é o mesmo que o Edinaldo falou, né? Que age bem aquele que aumenta o próprio poder. Maravilha. É isso mesmo, né? E nesse sentido, sim, Edinaldo, gera o egoísmo, né? Porque você acaba querendo sempre mais, sempre mais. Aí, uma coisa que é interessante que ele coloca aqui é o seguinte: quando que para? Para quando há uma parede. Quando a pessoa vem e há uma parede, ele para. Mas essa parede precisa ser forte. Por quê? Porque se é uma parede que fala não, a pessoa vai continuar. Não, a pessoa vai continuar. Não, a pessoa vai continuar. Se esse não houver uma força que faça com que realmente o outro pare e pense em um outro caminho, ele vai por cima daquele não. Se ele achar um meio de passar por cima, ele vai. A não ser que já haja dentro deste ser humano uma ideia da qual contemple outros seres humanos. E aí há para ele, quando percebe essa barreira do não do outro, do invadir o espaço do outro,
aparece para ele esse respeito ao próximo, esse amor pelo outro, pelo próximo. Muito bem. E aí, então, vamos... Vanessa, obrigado, Edinaldo. Eu falei que o primeiro falava uma, né? E os outros todos falam duas. Vanessa, copia pra gente e cola aqui, então, a resposta da pergunta 14 e eu leio a sua resposta, por favor. A pergunta 14 tá na 1h14 cravados do vídeo. Qual era a definição de ética e moral para Jeremy Bentham e John Stuart Mill, que são dois ingleses? E como chamam hoje essa vertente do pensamento deles? Você pode fazer isso, Vanessa? Eu espero aqui e leio. Aí, vamos lá. O valor moral de uma ação não está necessariamente na ação, mas no efeito que a ação causa, né? No efeito da ação. Resumindo, seria o bom efeito que essa ação causa ao maior número de pessoas. E se chama moral do utilitarismo. Muito bem. Percebe que o Bentham e o Mill, eles já deram um upgrade no Maquiavel. O Maquiavel aumenta só o próprio poder. O Bentham e Mill falou, não, tem que aumentar o poder sim, mas tem que outras pessoas também gostarem do negócio. Não adianta só um gostar. A piada é boa quando todos riem. Todos são todos, não são alguns e não é a maioria, né? Porque se um não ri, aí um ficou triste. E isso a gente vai entrar daqui a pouco lá no Kant. Mas aqui no Mill e no Bentham, a gente tem essa ideia do maior número de pessoas. O exemplo que ele dá é as pesquisas de satisfação corporativas, né? Gostou da reunião, né? E aí tem lá, gostou da palestra, gostou da aula, eles citam os exemplos assim, né? Bem legal. Muito bem. E também faz a crítica, né? No caso da aula dele, ele fala, bom, foi lá, todo mundo colocou como horrível a aula, bom, enfim, né? Ou todo mundo colocou como boa a aula. Se a plateia, né, o exemplo dele é uma plateia de idiotas, todo mundo pôs que é boa a aula, então foi uma aula idiota. Né? Se é uma plateia de gente não idiota, a aula foi não idiota. Então também fica uma ideia que eu passei, né, conversei com vocês já na aula passada e agora também, é essa de vocês perceberem que para cada uma dessas pessoas, aquilo era verdade. Naquela época, para aquelas pessoas, isso é verdade. Para a gente, ou para muitos, hoje, ainda essas coisas também são verdade. E perceba que, para alguns são, para outros não, e que isso é ok. Que não tem problema que o outro pense diferente. As coisas podem ser complementares. Eu tenho certeza que vocês assistindo essa palestra, respondendo essas perguntas, vocês foram vendo assim, poxa, eu penso como esse cara também. Poxa, eu penso como esse também. Nossa, desse jeito aí eu não penso não, mas eu sei quem pensa. Nós fomos forjados historicamente pelos pensamentos desses caras. E daqui a pouco vai chegar um que pensa diferente do que a gente está pensando hoje. E vai trazer agregar a mais desse conhecimento para a gente. Mas, professor, então qual desses nós vamos usar? Aquele que melhor couber para você.
com o estágio de consciência que você tem hoje. E aí você vai agir na vida. Você vai ser na vida. E sendo, você vai colher os resultados das ações. E talvez você possa trocar de pensamento para um pensamento mais amplo. E assim, andando, sendo, vivendo, agindo, colhendo o aprendizado de suas ações, você vai galgando o seu caminhar sem ter certo e errado, sem a necessidade de julgamento, sem a necessidade de expectativas. Apenas andando, colhendo, crescendo. Muito bem, vamos lá. Aí, depois então, da pergunta 14, que Vanessa já leu, eu queria mais um falando da pergunta 14. Vamos lá? Tem mais alguém que possa falar da pergunta 14, por favor? Uhul! Chegou o aquecedor. Vamos lá, pergunta 14, mais alguém, por favor? Como a gente só tem vivos na sala hoje, né? O Raji e a Vanessa, ou que fizeram a atividade, né? Com capacidade para poder responder. Talvez os outros não estejam respondendo, o Cris está trabalhando, mas talvez tenham outros que também estejam, ou que não fizeram a atividade ainda, porque no final das contas, faz 2 semanas que eu pedi essa atividade, mas o prazo dela é para o dia 13, então você está deixando, de repente, para fazer mais perto, porque tem professores que pediram com prazos mais curtos. Mas aí tudo bem, não tem problema, né, que você não fale. Mas se você já tem a pergunta, poxa, participa, fala comigo, né? Por enquanto nós tivemos aqui o Edinaldo, que apareceu aqui na tela de novo, o Raji e a Vanessa que entraram aqui, né? Ô Miriam, você pode tomar banho depois da aula, né? Sacanagem. Sai logo do banho, meu. Vem aqui participar da aula, cheirosinha. Pega aí seu telefone e venha. Vamos lá. Mais um, pessoal, para falar do... por isso que eu estava sentindo um cheirinho esquisito, então, no começo da aula. Brincadeira. Vamos lá. Beatriz, errei 90% AF. Mas põe a resposta que você pôs aqui. Na verdade, Beatriz, as perguntas é que você chegou depois, né? E, se não me engano, tinha uma Beatriz que acabou entrando depois na turma, né? Uma semana depois. É para você escrever o que o cara falou e não o que você imaginou ou o que você entendeu que ele falou. Você pode escrever com as suas palavras, mas é o que o cara falou, né? Nessa disciplina de ética, eu quero que vocês mostrem para mim que vocês conseguiram enxergar o que os outros falaram. E depois, em algum momento, você pode trazer a tua experiência num debate de sala. Tá certo? Mas, obrigado, Arthur, já vou ler. O Arthur colocou a 14 ali. Arthur, prepara para 15, tá? A Vanessa fez a 13 e a 14, você faz a 14 e a 15. Né? A gente está repetindo, tendo 2 respostas para cada um. Prepara aí a 15 que eu já vou pedir. E alguém mais pega a 15 e a 16 aí. Vai se preparando. Então é isso, Beatriz. Eu quero que vocês mostrem para mim nessa aula que vocês têm capacidade de enxergar o que o outro pensa. Porque normalmente... Vocês já devem ter tido essa experiência, né? Você tá numa conversa, você fica na sua conversa esperando o outro só acabar de falar, porque ele falou ali 3, 4 palavras, veio uma resposta por aquelas 3, 4 palavras do cara, e aí você fica esperando ele acabar de falar para você já dar o seu pensamento a respeito do negócio, né? E você não participou ali, você acabou não ouvindo o resto todo.
Então, qual é a ideia? A ideia é que você consiga provar para mim que você consegue enxergar o outro. O que o outro vê, como ele pensa. Né? É 110 essa paradinha? Aí tem que dar um grito, porque as tomadas do chão são 220 e essa daqui que pode tirar, por exemplo, o carregador pequeno que é o seu, pode... Ele não acende. Não. Ele demora um pouquinho e ele vai esquentando aos pouquinhos. Não tem nada que... A não ser que tenha alguma luzinha nele, mas teoricamente ele não acende nada. Talvez só funcione a luzinha a hora que gire a paradinha. Nós estamos apanhando do aquecedor aqui. Vamos lá. Mas vai dar certo. Então vou ler a sua, Arthur. Tudo bem, pessoal, a respeito do trabalho? Beatriz, beleza? Pode refazer tudo. Vamos lá. A minha 14, o Arthur colocando. Eu coloquei assim. Para ambos, o bom efeito causado pelo homem não está naquele que age. O bom efeito está na alegria do maior número de afetados pelaquela ação. E isto é chamado de utilitarismo. Isso é, se foi útil para a maioria das pessoas, ótimo. A ação foi boa. Se não foi útil para a maioria das pessoas, eu desapareci. Eu voltei. Se não foi útil para a maioria das pessoas, não foi boa a ação. Né? Pois o valor de uma ação está no efeito que ela causou e não na ação em si. Muito bem. E pessoas também, né? Vocês já tiveram experiências desse tipo, né? Você quis ser todo solícito por fazer alguma coisa, daí a hora que você faz, a pessoa detestou o que você fez. Tipo assim, detestou de ficar sem olhar na sua cara. Né? E você fez aquilo com a maior boa vontade, com o maior carinho do mundo. E não deu certo. Né? Muito bem. A 15. Preparado, Arthur? Pode soltar a 15 para nós. Alô, torcida do Flamengo. Aquele abraço. Arthur, não chegou aqui ainda. Se você já deu enter, ok. Se você não deu, acelera aí. A Beatriz colocou a 14 aqui. Deixa eu ver a 14 da Beatriz aqui. Agir sempre de forma a produzir a maior quantidade de bem-estar. Né? Difusor do utilitarismo, minha opinião. Tá certo. Lembra, Beatriz, que né, nesse momento a sua opinião legal, tá correta, casa com o utilitarismo. Mas nas questões da prova, eu quero que você não expresse a sua opinião. Eu quero que você expresse qual foi a opinião do cara. Tá certo? Do pensador daquela situação. Tá bom? Vamos lá. O Arthur colocou a 15. Se você quiser, a Beatriz, depois colocar a sua 15, e aí depois a gente já põe você para 16. Então, a gente vai ler a primeira vez a 15, precisa de alguém, pode ser a Beatriz, você pode até levantar a mãozinha aí, se for ser você, Beatriz, para a gente saber. Se não, outro alguém já prepara a 15 aí para abrir o áudio e falar, ou para copiar para nós aqui, e eu mesmo leio para vocês. Então, a 15, vou ler a pergunta da 15. Qual era a definição moral para Immanuel Kant? E como chamam hoje sua vertente de pensamento? Arthur escreveu assim, ó. Para Kant, a única coisa boa e imoral, na verdade, não imoral, né? A única coisa boa e moral é a boa intenção. Não há nada mais que seja bom em si do que a boa intenção. Todo e qualquer atributo natural que você tenha só será bom se for usado com boa intenção. Kant acredita que nada é bom em si, e a não ser a boa intenção e boa vontade. O que importa, na verdade, é o bom uso de seus atributos naturais,
seja ela beleza, força, inteligência, isso só vai valer, né? Assim, não vale nada, né? Essas coisas só vão valer se for utilizado com boa vontade de fazer, né? A Yasmin já emendou a 15 aqui. Obrigado, Yasmin. Prepara 16 que eu já te chamo. Aí eu apontando para a tela como se você estivesse vendo eu. Vamos lá. Ele não gostava que aplicava as consequências e a única coisa boa era a boa intenção. Muito bem. Então, para Kant, a ideia era realmente a boa intenção. Nesse sentido de Kant, é bem legal, porque é o óleo que está estralando. Ele vai esquentando. Nessa questão, o que é interessante? O interessante é que nesse momento, o Kant, ele iguala todo mundo. Porque antes de Kant, havia aquela questão da pessoa ter o lugar ideal dela, né? E então, tendo o lugar ideal dela, a moral intencionalista. Obrigado, Vanessa. Tendo o lugar dela, os exemplos que o Clóvis coloca, né? Ele fala, poxa, tinha o cara que era virtuoso, né? Tudo bem, ele era virtuoso, mas ele não fazia nada, né? Ele tinha preguiça. Então ele pega o exemplo de jogadores de futebol, né? O cara joga muito, mas era preguiçoso. O outro já não joga muito, joga bem menos do que aquele primeiro. Só que tinha boa vontade. Então, a partir de Kant, você pode pegar uma pessoa que não tinha um conhecimento específico de alguma coisa, mas que tinha uma boa vontade, e trazer essa pessoa para trabalhar, e trazer essa pessoa para o balaio, trazer essa pessoa para... Porque com a boa vontade que ela tinha, ela conseguia, então, produzir mais do que aquele outro que tinha o conhecimento, mas não tinha vontade. Então a boa vontade é muito interessante neste sentido. Espera aí que apagou a tela aqui da minha criança, deixa eu descoisar o coisa. Beleza. O 16, vamos lá. Immanuel Kant. O 16, a pergunta 16, ela está em 1 hora, 30 minutos e 40 segundos do vídeo do canal que eu pedi para vocês assistirem. E a pergunta é a seguinte: Immanuel Kant criou o conceito de imperativos, o hipotético, o de prudência e o categórico. Como Kant define o imperativo categórico, que é o que importa para nós aqui? Muito bem. Aí a Yasmin escreveu, deixa eu ver o que o Derek falou, que eu acho que é da anterior ainda. Professor, ele não falou também sobre agradar todos sem deixar as minorias? Sim, Derek, esse exemplo, né, de agradar e deixar as minorias, ele passou quando ele passou Maquiavel, quando ele passou o Bertrand e o Mill, tá certo? Foi um dos exemplos que ele trouxe lá, né? A hora que vamos agradar a maioria, daí ele citou a questão dos judeus, né? Então tá, a maioria acha que aquele povo não presta para nada, então vamos matar todo mundo, e matou todo mundo, né? É um dos exemplos que ele deu para falar lá em cima do utilitarismo. Vamos cair. Respondeu lá, Derek? Dá um ok aí no chat. E a pergunta 16, então, que é o imperativo categórico. Eu preciso de mais alguém para falar do imperativo categórico aqui, por favor. A Yasmin colocou assim, obrigado, Yasmin. A liberdade de ter seu pensamento próprio, opinião própria, sua própria sugestão, para a sua moral de sentido. Não é isso não, Yasmin. O imperativo categórico é outra coisa. Vamos lá, então, mais duas pessoas que colocou o que é o imperativo categórico de Immanuel Kant. Vamos lá, abram o áudio e conversem comigo, ou colhem lá no chat e eu... Como é que fala?
tudo aqui para vocês. Muito bem. Vanessa colocou lá. Vamos ver, Vanessa. Pessoal, hoje eu estou deixando, porque tem muito pouca gente querendo participar, estou deixando pessoas participarem recorrentemente, né? Eu gosto quando todos falam, é que vocês estão deixando o meu coraçãozinho mais sugado, mais espremido, menorzinho do que uma uva passa hoje, né? Vocês não estão conversando comigo. Vamos lá. Obrigado, Vanessa. A resposta da Vanessa é assim: imperativo categórico. Haja para que a sua conduta se converta em lei universal. Você agiria bem se você estiver convencido de que o que você está fazendo deve ser imitado por todos que viverem a situação em que você se encontra. O imperativo categórico prevê que você agirá bem se o que você fizer puder ser feito por qualquer outra pessoa. Muito bem. Esse é o imperativo categórico de Kant. Maravilha. Mais alguém aí para responder para nós a questão do imperativo categórico, talvez com palavras diferentes, mas é isso aí mesmo. Please! Vamos lá, Edinaldo, valeu! E preparem, por favor, para vocês colocarem aí a 17 já, tá? Já vai botando no Ctrl C aí, para a hora que eu pedir, vocês botarem no Ctrl V. Cristiano, quer falar alguma coisa? Fala aí. Chegando em casa, professor, só para informar que é a mesma opinião que a Vanessa postou aí, tá? Como ela... desculpa, deixa eu desligar, já eu falo com você. Beleza, vai lá. Chega em casa, beija todo mundo e se tranca no quarto para falar com nós. Vai lá. 16. Vou ler aqui o do Edinaldo. Obrigado, Edinaldo. É de que se você agir bem, se vocês... É de que se você agir bem, se você estiver convencido que o que você está fazendo deva ser imitado por todos que viverem a situação em que você se encontra. Age bem, se o que você fizer pode ser feito por qualquer um. Muito bem. Então, esse é o imperativo categórico de Kant. Para a gente, isso já é um bom norteamento, né? Essa foi a última... a última coisa criada por um pensador ali a respeito disso. Né? O que a gente vê na questão 17 é uma reorganização de todas essas coisas para que fique mais leve para todo mundo, né? Mas o último realmente foi ali o Kant que pensou e colocou assim, dessa forma. Se você fizer uma coisa que qualquer outra pessoa possa fazer, e isso não vai lhe agredir e não vai agredir o outro, e todo mundo vai gostar daquela ação, legal, você está agindo bem, né? E isso coloca em pauta a sua. Tem um vídeo, deixa eu ver se eu consigo colocar ele para vocês aqui, se vai servir para isso. O exemplo não vai servir para isso, deixa para lá. Eu estava revendo o vídeo assim na minha cabeça para ver se eu conseguiria aplicá-lo aqui, mas não vai resolver, deixa para lá. Então vamos lá, para a 17, quem já pôs aí a 17, vamos lá? Eu vou fazer a pergunta enquanto vocês colam aí. A pergunta 17, ela está na 1 hora, 37 minutos e 28 segundos do vídeo do Clóvis, lá para os médicos da Unimed de Belo Horizonte, e é a seguinte. No século XX, americanos e franceses falam de um novo modelo de ética e moral. Como aplicamos esse modelo? E como chamam hoje a sua vertente de pensamento?
Vamos ver aqui quem que postou e o que. Opa, muito bem. Aqui, Vanessa, imperativo categórico. Edinaldo, imperativo categórico. Arthur. Pera aí que meu mouse ele tem vida própria. Caralho. Pera aí. Aí. Obrigado, Arthur. Vamos lá. Os americanos chamam de contratualismo moral e os franceses de ética nas relações. A ambição de uma moral universal parece que perdemos definitivamente, né? Isso é o Clovis falando, né? Inclusive ele cita, né, que o Kant no final do livro dele, né, ele acaba falando, e aqui se acaba a discussão sobre moral, né? E estamos vendo que não, né? Na verdade, até estudando-os para trás, a gente vê que já vai chegar alguém, né, com uma outra ideia. Vamos lá. A conduta não vale por ela mesma, uma conduta não vale pelos seus efeitos, pois já vimos que os efeitos... aqui, o Arthur, para quem está ouvindo, né, eu estou lendo aqui a resposta do Arthur, e ele colocou aqui o texto, a fala do Clovis na palestra. Uma conduta não vale por... Ele está fazendo a gente está começando a falar então do século XX, contratualismo moral, né? E para falar do contratualismo moral, o que o Clovis fez? Ele foi lá no começo da palestra dele e veio trazendo as coisas para mostrar o porquê que a gente chegou nesse aqui agora. Então, esse texto aqui do Arthur vai dar esse feedback, né? Então ele começa lá assim: uma conduta não vale mais por ela mesma, né? Uma conduta não vale pelos seus efeitos, pois já vimos que os efeitos não são sólidos o suficiente para servir de critério. Uma conduta não vale pela intenção, porque a intenção é impenetrável. Então dirão os teóricos do século XX: uma conduta terá o seu valor definido em uma relação intersubjetiva concreta. A relação entre duas ou mais pessoas é o espaço material concreto no qual são definidas as cláusulas contratuais morais válidas para aquela relação específica. Isso pode ser uma relação afetiva amorosa, como uma relação comercial, de compra e venda, ou de contrato de trabalho, que também, enfim, que é compra e venda, né, de trabalho por dinheiro, em qualquer relação. Vamos continuar o próximo parágrafo aqui. Aqui meu mouse, eu apanho dele aqui, peraí. Portanto, a moral agora não é uma questão de ajuste cósmico, como na época de Aristóteles, Sócrates. A moral agora não é mais uma questão de ajuste com a vontade divina. A moral agora não mais uma questão de alegria de quem age. A moral agora não mais uma questão de alegrar o maior número nem mesmo uma questão de alegrar o universo inteiro. A moral agora é uma questão de A e de B, onde agindo, existindo, em tal relação, temos a oportunidade de definir o que é e o que não é tolerável moralmente naquela relação específica. Por que ele desce sozinho, inferno? O que for definido ali como aceitável ou não, valerá para aquela relação, sem pretensão universal, mas sim válido para aquela relação específica. Beleza. Eu já vou emendar na resposta da Vanessa, que ela colocou aqui também. Obrigado, Vanessa. Moral agora é entre A e B. Somos eu e você agindo, existindo na relação. Temos a oportunidade de definir o que é e o que não é tolerável moralmente naquela relação específica. Em outras palavras, o que foram definidos ali como aceitável ou não, valerá para aquela relação. Não tem pretensão universal,
mas é muito válido para aquela relação específica entre as duas partes, em termos contratuais ou verbais. Lembre que podem ser até tácitos, eu vou falar um pouquinho. Conhecida como contratualismo moral ou ética nas relações. Obrigado. Então, hoje, o que a gente tem aqui é: vale aquilo que ficou acordado entre as partes. E ele cita um exemplo interessante, né? Como é que fala? Ele cita 2 casais ali, né? Nós já falamos que pode ser relações comerciais também, mas o Clóvis, para manter a atenção do público dele e sabendo que essa parte sexual gruda, prende bastante atenção, ele usa muitos exemplos sexuais, né? E justamente para prender a atenção do público que nessa época que a gente vive acaba piadas sexuais e assuntos desse tipo acaba prendendo a atenção do público. E ele usa então esse exemplo de 2 casais. O menino vai lá, quer sair com a menina, e a menina fala: olha, eu não tô afim de namoro, né? Ele brinca lá: eu tô saindo com quem eu quiser, o sorteio é pela Loteria Federal, sai às quintas-feiras, se você for sorteado, esse final de semana eu vou sair com você. No outro final de semana eu não sei. E o menino, tudo bem, ele quer sair com a menina, ele aceita, vai que ela gosta dele, ele gosta dela, ou que ela gosta dele, e resolva, né, mudar esse pensamento e sai com a menina. Muito bem. Beleza. Passa um tempo, ele vê essa menina com outro. E esse cara, ele não acha que essa menina é uma galinha ou qualquer coisa do tipo. Por quê? Foi explicado para ele que ela não queria só ele, que ela sairia com outras pessoas. Na outro exemplo que ele dá, ele pega e fala o casal, e aí que eu entro com o tácito, né? E de uma maneira tácita, o que é o tácito? Você não falou e nem escreveu, mas deu a entender que, né? O menino deu a entender que ficaria só com ela. Então não importa, aqui a gente viu a questão do contrato, né? Quando a gente fala de contrato, normalmente a gente pensa no escrito, né? Ou no falado. Tem esse tácito também, né? Que é aquilo que se mostrou, que se pareceu, que não está escrito. E o menino deu a entender que ficaria só com ela, e ela entendeu desse jeito. E numa outra ocasião, ela vê o menino com outra. E ele até brinca, né? Que era outra do outro caso, né? E aí, essa mulher, né? Essa menina vai lá e briga com ele. Seu cachorro, seu galinha. Né? E xinga o cara. Por quê? Numa relação pôde, na outra não. Por causa do contrato que ali estava. Para um, foi dito, vai ser assim. Quer, não tem problema. Para o outro, poderia ter sido dito também, né? Foi tácito, mas poderia ter sido dito: olha, eu quero realmente só você. E ele não cumpriu aquilo que a palavra dele estava dizendo. Então, no contratualismo moral, você cumprir as cláusulas do contrato vale a pena. Você age bem se aquilo que você induziu a pessoa a pensar que, escreveu que, ou falou que, se você agiu desta forma, cumprindo a tua proposição, você agiu bem. Se você foi contra o que você propôs, você agiu mal. E ele termina dando o exemplo dele mesmo lá com a camiseta do Pop, né? Dele com a esposa dele. Muito bem. E assim, então, pessoal, a gente termina o que eu queria trazer para vocês sobre as definições de filosofia moral e ética. Eu queria que vocês pudessem ver de uma maneira dinâmica, de uma maneira legal, que é a palestra do Clóvis, né?
um histórico. Em 2 horas ele falou desde Epicuro até os dias de hoje, né? Com esse jeito dele que bastante gente gosta, quem não gosta mesmo, quem gosta, gosta mesmo, e não tem um meio termo, né? Não tem aquele que gosta um pouquinho, né? Quem gosta dele gosta, quem não gosta, não gosta, com ele não tem meio termo, né? Eu espero que todos tenham gostado dessa experiência com o Clóvis. Tem outras palestras dele que nós vamos assistir nessas 18, 20 aulas que a gente está tendo, nós estamos tendo. E quem quiser spoiler da próxima aula, pode assistir a palestra, né, a minha aula sobre bullying, que eu coloquei lá no canal nesta semana, que eu já dei essa matéria para outra turma. É interessante, porque daí você já chega com alguma ideia e de repente você interage comigo, conta alguma coisa, porque nesse período você acabou elucubrando sobre aquele assunto e torna a aula de vocês mais rica pela pré-preparação de vocês para a aula, assistindo outra que eu já dei com o mesmo tema, né, ou lendo a respeito. É muito interessante vocês se prepararem, né? Próxima aula, então, é bullying. Dúvidas, pessoal? Perguntas a respeito das definições de ética que vocês queiram falar para a gente poder encerrar aqui essa nossa aula de hoje? Sim ou não? Alô? Derek não, Vanessa não. Legal. Queria perguntar para vocês, gostaram? Eu tento fazer dinâmicas diferentes para cada uma das nossas aulas de ética. Às vezes se repete algumas, mas eu tento fazer dinâmicas diferentes. Se vocês gostaram, coloca um sim aí, um gostei, um foi legal. Se você conseguir colocar o que você achou que ficou legal, vai ser legal também. E se você não gostou, escreve o que não gostou para ir lá para o meu caderninho de lições aprendidas e eu pensar como poder fazer de forma diferente para vocês. Muito bem. Vanessa, obrigado. Miriam, obrigado. Vanessa, legal de novo. Arthur, obrigado. Edinaldo, obrigado. Muito bem, pessoal. Então, hoje a gente pode terminar alguns minutinhos mais cedo, já são 8h34. Vocês têm a próxima aula às 9h. Aí vocês têm aí 26 minutos para fazer xixi, beber água, abraçar quem está aí enclausurado com você, fazer cosquinha, sentir o cheiro, apertar. Lembra que essa pessoa, mais um pouco de vida, tomara que esse pouco demore bastante, não estará mais aí com você. Lembra de falar que você ama a pessoa que está aí com você, que você quer apertar, cheirar, e só não aperta muito senão a pessoa peida, tá certo? Então um beijo grande para vocês, lembra de deixar o like aqui embaixo, se inscrever, você que está aqui no canal, que eu vou desligar já, e volto para a sala para falar tchau para vocês aqui no Teams. Um abraço para a turma aqui no YouTube.